bem-vindo à série Eu Li, Mas Você Não Precisa. Hoje a gente vai falar do conto 1 de A Lâmina do Assassino. Essa é a série em que eu salvo você que não quer ler um livro, mas quer saber o plot da história bem detalhadinho. Vamos então começar com os nossos personagens. A gente tem como personagem principal, é claro, ela, a maravilhosa, a fodona Celaena Sardotian. Ela é a personagem principal de Trono de Vidro, caso você não soubesse, e agora você sabe. Esse daqui é o Sam, a gente vai descobrir quem é ele daqui a pouco. Esse aqui é o Arobin, a gente também vai descobrir quem é ele daqui a pouco. E esse aqui é o Rolf, que a gente também vai descobrir daqui a pouquinho. O conto começa com a nossa personagem principal, Celaena, sendo chamada para uma reunião no Conselho do Forte dos Assassinos, da qual ela faz parte, ele faz parte e ele comanda. Então, Arobin é o comandante do Forte dos Assassinos, Sam e Celaena fazem parte dele. Celaena ficou muito confusa, assim como todos nós ficaríamos se fôssemos chamados para uma reunião no meio da noite, e a confusão dela vai acabar quando Arobin fala que Gregory foi capturado. Quem é Gregory? Você pergunta. Não sei, não sabemos, não temos ideia. Assumimos que é alguém do Forte dos Assassinos e a Celaena vai lá e fala: vamos então matar o Gregory. Como assim? Por que matar o Gregory? Porque, como ele foi capturado, ele vai falar todos os segredos e todas as coisas, a localização deles, quem eles são, quem tem que matar o Gregory. E todos os membros do Forte dos Assassinos são homens e todos eles ficam meio revoltados, principalmente o Sam. Sam fica revoltado e fala, tipo, como assim? Como assim a gente vai matar o Gregory? Como assim? Mas é uma decisão já tomada. E agora vamos falar um pouco sobre a Celaena e sobre o Sam. A Celaena foi basicamente criada nesse Forte dos Assassinos e a gente vai descobrindo isso ao longo do conto. E o Sam foi criado meio que junto com ela. Então, mas daí tu imaginaria que eles são muito amigos. Não, eles têm uma rixa enorme porque ela é o braço direito do Arobin e não ele. Ela é a protegida do Arobin e não ele. O que acontece? No meio dessa reunião, o que a Celaena percebe? A Celaena percebe que o Sam, ele tá sentado num lugar que não é o dele. Ele tá sentado no lugar do Ben. Quem é Ben, a gente também não sabe ainda. Ele tá sentado no lugar do Ben e ela estranha o fato de que o Arobin não falou nada sobre isso e deixou simplesmente o Sam sentar no lugar do Ben. E ela ficou bem confusa sobre isso até que o Arobin fala que o Ben foi morto. Então, Ben foi morto. Quem é Ben? A gente descobre que o Ben, ele meio que fundou, assim, o Forte dos Assassinos junto com o Arobin. E ele era ali, comandava as coisas junto com o Arobin. Então, ele tinha uns 30 anos, assim como o Arobin. Detalhe importante, as idades. Se eu não me engano, o Sam tem 17 anos e a Celaena tem 16 anos neste conto. O que é bem inacreditável, eu gosto de imaginar que ela é mais velha. Mas tudo bem. E o Ben é um cara muito amigável que a Celaena se dava muito bem. Então ela fica bem, assim, bolada com a questão dele ter morrido. E pergunta sobre o corpo dele. Pergunta se recuperaram o corpo dele. Ao que Sam e Arobin falam: putz, não deu pra recuperar o corpo dele, porque tinham muitos vigias, tinham muitos guardas, tinha muito sei lá o quê. E daí a Celaena ficou muito revoltada. A Celaena falou: se tinha gente lá, então mata essas pessoas, mata todo mundo, mas traz o corpo do Sam de volta. Do Ben de volta. Então a Celaena, revoltadíssima porque não tinham recuperado o corpo do Ben, ela vai lá e fala: só pra vocês saberem, eu vou recuperar o corpo do Ben, mas não esperem que eu estenda essa cortesia pra qualquer um de vocês quando chegar a hora. Segundo capítulo. No segundo capítulo, a gente tem um pulo temporal. A gente pula 2 meses. E nesses 2 meses a gente fica sabendo que a Celaena realmente recuperou o corpo do Ben. E agora, 2 meses depois, ela tá junto com o Sam numa missão pra falar com o Rolf, que é o Lorde dos Piratas. Um detalhe muito importante é o fato de que
nessa transação, em qualquer aparição pública da Selena como a assassina de Adarlan, que é assim que ela é conhecida, ela usa máscara. Ela usa uma máscara pra esconder a identidade dela e poder andar normalmente quando ela não tá mascarada. Essa questão da máscara faz com que as pessoas acreditem que ela seja uma pessoa muito mais velha do que ela realmente é. Porque as pessoas não têm ideia de que ela tem 16 anos. Esse é o ponto que eu tô tentando fazer aqui. As pessoas não têm ideia de que a assassina de Adarlan, a pessoa que tá tocando terror em Adarlan, tem só 16 anos. Voltando então, eles estão numa reunião com ele. Na real, eles estão esperando que ele apareça para a reunião, que o Rolf apareça para a reunião. E enquanto eles estão esperando, a Selena vai lá e fica mexendo em umas coisas no escritório do Rolf e tudo mais. E daí o Sam fica bem, meu Deus do céu, Selena, para de mexer, a gente vai entrar em encrenca, por favor, para de mexer nas coisas. Mas isso não é muito importante. O ponto é, ele chega quando ela tá mexendo nas coisas e eles se provocam um pouquinho, então eles estão umas provocações ali. E o que acontece? O Sam e a Selena, o que eles acham que eles estão fazendo nessa missão? Eles têm uma carta do Arobin que eles têm que entregar para o Rolf. Mas o que eles têm uma noção do que tem na carta. Eles acham que na carta fala sobre uma recompensa monetária que eles receberiam do Rolf porque 3 assassinos foram mortos por piratas. E eles esperam recompensação por causa desses assassinatos. Mas não é essa a realidade. Quando o Rolf chega, ele abre a carta e ele vê que, na verdade, não tem nada a ver com os assassinatos. Então, eles não sabem exatamente o que eles estão fazendo ali. E detalhe muito importante que eu esqueci de falar. Eles estão numa ilha, tá? Eles estão numa ilha, se eu não me engano, ao sul do reino. E é só importante saber que eles não estão em casa. Tá, voltando. O Rolf vai lá e fala que o Arobin tá querendo comercializar escravizados com ele. Então, isso é uma coisa que deixa a Selena muito revoltada, mas ela fica silenciosamente revoltada. Ela fica revoltada na cabecinha dela. Ela fica pensando, tipo, como assim o Arobin se rebaixou a comercializar escravizados? Como que a gente chegou nesse ponto? É isso que ela fica pensando. Depois da reunião, o Sam e a Selena vão para um quarto só, com 2 camas, para a decepção de todos os leitores. E eles conversam um pouco, eles procuram por escutas, umas coisas assim, mas enfim, não acham nada. Eles conversam um pouco e daí eles vão pra uma janta, e nessa janta a gente descobre algumas coisas sobre o Rolf. A Selena fala que o que ela ouviu falar é: o Rolf vendeu a própria alma para conseguir um mapa na sua mão. Esse mapa se mexe e ele mostra correntezas, ele mostra tesouros, inimigos. Então ele é um mapa mágico que é tatuado na mão dele. E o que a gente fica sabendo então pelo próprio Rolf é que esse mapa mágico, ele está parado faz 8 anos. Gabriele, o que aconteceu 8 anos atrás? 8 anos atrás foi quando a magia foi banida do reino, junto com todos os féricos. Sim, os féricos. Féricos, para quem não sabe, são esses seres mágicos. E muda um pouquinho dependendo de cada história, dependendo de cada livro que se fala sobre féricos. A gente tem, por exemplo, no Povo do Ar, os féricos não podem mentir, daí a gente já tem a Cotar, que é diferente as coisas. Ponto é, os féricos são seres mágicos. E eles foram banidos ou executados, e a magia foi proibida no reino. Isso aconteceu 8 anos atrás, e foi aí que o mapa na mão do Rolf parou de funcionar. Voltando pro quarto, a gente tem uma coisa muito importante pra história, que é a Selena percebendo que não tem jeito nenhum em que ela vai levar os escravizados do Rolf para
o Arobin. No momento, ela pensa, eu não me importo o que vai acontecer, mas não vai ser eu que vou contribuir com a escravização das pessoas, então eu não vou levar os escravizados do Rolf pro Arobin. Detalhe, tá? Detalhe. Os escravizados, eles são escravizados de guerra, porque a Darlan, que é o reino que eles moram e tudo mais, expandiu bastante e daí a gente tem algumas rebeliões e essas coisas, e essas pessoas são escravizadas. Então, esses são os escravizados que a gente tá falando. Depois de tomar essa decisão, a Celaena vai falar com Rolf. E ela fala, tipo, ela não abre o jogo. Ela não fala, olha, eu não vou levar os escravizados. Mas ela começa a falar assim e perguntar certas coisas. E perguntar detalhes muito importantes sobre as estratégias e logísticas para levar os escravizados daqui até aqui. Então ela tá tentando bolar um plano de como não levar os escravizados para lá. E com isso, com essas perguntas, ela vai bolando estratégias que tenham a ver com toda a logística do transporte dos escravizados aqui pra cá. Falando então com o Rolf, ela consegue o quê? A Celaena consegue que ela e o Sam estejam lá para inspecionar os escravizados que vão ir para o Arobin. Não só os que vão ir para o Arobin, mas outra leva em muitas aspas, de escravizados. Então, esse outro grupo de escravizados que não vai para o Arobin, eles também vão conseguir inspecionar, porque o grupo de escravizados que vai para o Arobin vai vir no outro dia, e daí o que vem no mesmo dia, eles vão inspecionar também. Então a Celaena que fez essas perguntas sozinha para o Rolf, volta pro quarto, e lá ela fala com o Sam, e o Sam pergunta, tá, Celaena, fala pra mim, o que tu tá tramando? Porque a Celaena não tinha falado pro Sam. A Celaena podia ter falado pro Sam, olha, Sam, eu não vou levar esses escravizados, mas ela não falou. Então, ela tá escondendo isso ainda do Sam, enquanto ela tá pensando no que fazer. E daí, ela só falou, tipo, eu fui fazer umas perguntas pra ele e tudo mais. E daí, o Sam ficou, tipo, como assim fazer perguntas? Desde quando? E daí, ela ficou assim, sem ter o que falar, e ela brincou assim, tipo, talvez eu esteja afim dele. E daí o Sam ficou putaço. O Sam ficou putaço porque achou que ela realmente estava afim do Rolf, e daí a conversa meio que acabou ali. Então chegou a hora do Sam e da Celaena inspecionarem os escravizados. Então eles chegam lá e a Celaena, principalmente, fica horrorizada com o que ela vê. São muitas pessoas em um lugar muito pequeno e é horrível, e as condições em que eles estão é horrível, e tudo é terrível. E tem crianças lá também. E a Celaena pergunta o que vai acontecer com as crianças. E o Rolf fala, tipo, a gente tenta não separar as crianças da mãe ou do pai, mas elas são leiloadas, então às vezes elas se separam e elas são leiloadas até pra bordéis. E daí é aí que o Sam fica muito puto também, silenciosamente, na cabeça dele, ele não fala. E daí agora a gente precisa de um leve backstory no Sam. A mãe do Sam, a gente fica sabendo, ela foi vendida para um bordel quando ela tinha 8 anos só. Então, ela foi vendida quando ela tinha 8 anos, ela trabalhou nesse bordel até os 28 anos, quando ela foi assassinada por um dos clientes dela. E ela morreu quando Sam tinha 6 anos só, e como ela era a favorita do Arobin, ele pegou o Sam pra treinar ele junto com os assassinos e tudo mais. A Celaena e o Sam, então, fizeram o impossível e conseguiram não explodir
na frente do Rolf e dos escravizados. E então a Selena conseguiu sair dali e ela foi andando até a praia enquanto o Sam vai atrás tentando falar com ela. E quando ela chega na praia, ela vai direto no mar e começa a andar até o mar. E fica meio implícito assim, tipo, fica pra interpretação o que ela ia fazer andando até o mar sozinha, enfurecida e tudo mais. Fica aí pra interpretação de vocês também. E daí o Sam encontra ela e daí eles começam a brigar e a briga vira física, em que a Selena fica tentando, né? Fica tentando pegar ele, fica tipo tentando impedir ele de impedir ela de fazer alguma coisa. E então os dois brigam e o Sam pede pra ela parar. Então ele fala: Selena, para, por favor, para. E quando ele fala por favor, ela para. E eles param de brigar. E daí a Selena vai lá e fala pra ele: Sam, meu querido, eu tenho um plano. A gente vai libertar os escravizados. Então, até agora, a gente achava que a Selena só queria não ter nada a ver com isso. Não ter nada a ver com isso. Mas agora, o plano é outro. Ela quer libertar esses dois grupos de escravizados. Como que ela vai libertar os escravizados, você me pergunta? A gente ainda não sabe. Ela fala o plano dela pro Sam, mas a gente não fica sabendo do plano dela. E daí, o Sam fala assim, tipo... tá, e se ao invés de voltar pro Forte da Fenda, que é onde eles moram, junto com os assassinos e tudo mais, porque eles estavam falando assim, tipo, bah, o Arobin vai nos matar, vai nos... E daí o Sam fala, quem sabe a gente não volta. Quem sabe a gente foge, a gente vive outra vida. E a Selena fala... Sam, tu tá maluco, o Arobin vai nos caçar e não vai cansar até a gente morrer. E daí a gente fica meio... A gente descobre, assim, não que fosse uma surpresa, né? Mas que essa relação, principalmente da Selena com o Arobin, ela é meio forçada, assim, né? Tipo, ela é meio completamente forçada. A Selena não tem outra escolha. Mas a Selena parece ter algum carinho pelo Arobin. Parece ter alguma coisa assim, algum carinho paterno, sabe? Porque ela fala, tipo, pro Sam, no momento posterior, assim, tipo, ela fala que a gente não pode nunca duvidar do Arobin. Então, é uma doutrina, assim, que foi se criando. E o Sam, nesse momento, questiona essa doutrina. Ele vai lá e ele fala, tá, Selena, vamos pensar um pouquinho. Se é pra gente levar os escravizados, por que o Arobin queria que nós dois viéssemos? Por que o Arobin queria que a gente viesse fazer essa transação, sendo que a gente não precisava estar aqui e não precisava estar ninguém aqui. Era só ele mandar uma carta. Ele não... Sabe? Por que ele precisava dos dois melhores assassinos dele pra isso? E daí a Selena fica... E daí o Sam fala... Eu acho que o Arobin só não nos queria lá. Nos queria fora por um mês, por algum motivo. Não sabemos qual. E daí a Selena fica meio, tipo, sem entender, assim, e tudo mais. E o Ben, ele implica uma coisa agora. Lembram do Ben? O Ben que morreu lá no início e que tinha um Gregory. O Gregory foi capturado. O Ben, ele foi morto nessa missão com o Gregory. Só que não era pra ele estar nessa missão com o Gregory. Ninguém sabe por que ele tava nessa missão com o Gregory. E o Arobin, como o Arobin é o que manda nas coisas, ele tem que saber, né? E daí o Sam fala, a gente ainda não sabe por que o Ben tava naquela missão. E daí a Selena fala, você está insinuando que o Arobin tem alguma coisa a ver com a morte do Ben? E o Sam fala, não, longe disso, eu nunca. Mas tem alguma coisa que não tá batendo. E realmente tem alguma coisa que não tá batendo. Agora então, o Sam e a Selena vão colocar o plano deles em prática. E a gente vai descobrir que plano é esse.
Agora eles vão, então, inspecionar a segundo grupo de escravizados. E a gente tem aqui o Rolf, que vai ajudar eles lá, e daí lá o Sam e a Selena perguntam assim, tipo, será que tem algum deles que fala a língua comum? A língua comum, que é a língua que eles falam. E daí o Rolf fica meio tipo, mas por quê? Por que vocês querem saber se algum deles fala a língua comum? E daí eles falam, tipo, não, pode aumentar o preço deles lá na hora. Deram um monte de desculpa. No final, eles descobrem um homem que fala a língua comum. Então, de noite, eles pegam os barquinhos, seus barquinhos, e vão em cada navio que estão os escravizados. A Selena vai em um navio, o Sam vai em outro. Detalhe, os escravizados estavam em navios. Desculpa se eu não falei isso antes. A Selena, então, chega no navio dela e incapacita todos os guardas, e daí ela vai lá e pergunta pelo homem que ela sabe que fala língua comum. Quando ela encontra ele, ela vai lá e começa a falar com ele e pede para ele traduzir para a língua dos escravizados. Os escravizados falam algumas línguas, então, tipo, ele vai traduzindo e daí algum que sabia outra língua vai traduzindo para outra e para outra e para outra, porque eles são de outros reinos, então, enfim, eles falam outras línguas. E daí ela fala, então, pra esse homem que sabe falar a língua comum, conta o plano e pede pra ele ir falando pros outros e vai libertando todas as pessoas enquanto isso. E agora tem uma parte meio complicadinha. É um detalhe bem importante pra história, mas ele é meio complicadinho. Mas não se preocupem que a mãe explica. O que acontece? Existe uma trava. É estilo uma trava. Não sei o nome exatamente que eles chamam ali. Mas é uma trava, assim, que os navios, quando estão saindo do porto, eles não podem sair se a trava tá pra cima. Quando a trava tá desativada, daí o navio pode sair. Se o navio tenta sair e a trava tá ativada, o navio bate com a trava e o navio é despedaçado. Então, é basicamente isso. É mais complicado do que isso, mas é basicamente isso. Daí tá. Ela, então, fala pra eles o quê? Se organizem e comecem a remar no momento em que o sol nascer. No momento em que o sol nascer, vocês vão lá e começam a remar. Não se preocupem com a trava. Eu vou cuidar da trava. Então, ela vai lá e fala isso. Fala, tipo... pois é, vocês não precisam se preocupar com a trava. A trava não existe pra vocês. É só ficar remando, remando e remando e remando. Então, ela pega aquele cara que sabia falar a língua comum e leva ele para o outro navio e para ele falar a mesma coisa para os outros escravizados, outro grupo de escravizados. E daí ela vai com o Sam de volta para a terra firme. Tá, agora então, seguindo o plano da Selena, o plano da Selena envolvia criar uma distração. Criar uma distração para que as pessoas não vejam os navios começando a remar. E eles fizeram isso como? Selena e Sam falam que vão pagar cerveja para todos os piratas. E daí eles vão pro bar, eles ficam jogando cartas com o Rolf. E eles deixam a noite passar, bebendo cerveja, daí todo mundo fica bêbado e ninguém tá vendo o que tá acontecendo. Daí, pra distrair um pouquinho mais, a Selena vai lá e começa uma briga no bar. Ela vai lá, ela bota o pezinho assim pra alguém tropeçar, e daí a pessoa tropeça em outro, e daí o tropeça em outro, e daí o outro começa a brigar, e daí é aquela cena de série de briga de bar, que as pessoas estão lá, não tem nada a ver e começam a brigar também. E daí começa uma briga generalizada, e é isso que ela queria fazer. Então, aproveitando essa briga generalizada criada pela Selena, a Selena e o Sam saem do bar de fininho para ir concretizar o resto do plano. O que eles não esperavam, porém, era que Rolf ia perceber que eles saíram do bar. E ele chega e ele encontra a Selena e o Sam.
Então, como vocês podem ver, a gente chegou na parte dramática da coisa, em que o Rolf vai lá e enfrenta eles e vai lá e fala, tipo, ele ainda não sabe o que eles estão fazendo. E tudo que a Selena quer é que ele fique olhando pra ela e pra eles e não olhe para os navios que estão saindo neste momento. O sol nasceu e os navios começaram a remar, e remar, e remar. E então, o que vai acontecer? A Selena tenta distrair o Rolf, enquanto o Sam tem que ir até uma torre que tem uma corrente e daí fazer com que essa corrente saia do lugar para que a trava baixe. Lembram da trava, né? Então, a Selena vai lá e tá ali com o Rolf e ela não sabe o que fazer. Ela fica sem saber o que fazer, e ela pensa rápido e ela simplesmente tira a máscara. Ela tira a máscara dela, se vocês se lembram, a Selena usa uma máscara quando ela tá em público. E o Rolf, durante a história, ele fala um pouquinho, tipo, como eu queria ver sem a máscara. E daí, ela então tira a máscara e ele fica meio chocado por um segundo. E esse segundo é o suficiente para que o Sam corra até a torre. Comece a correr até a torre, né? A torre não tá tão perto assim. E daí, a Selena vai lá e começa a brigar com o Rolf, porque o Rolf olha pra lá, olha pro lado e vê os navios indo, vê os navios escravizados. E daí ele entende, a Selena quer libertar os escravizados. E daí ele pega e avisa todas as pessoas, avisa, tipo, começa a avisar os piratas, tipo, pra eles impedirem tudo isso. O que acontece? Os piratas começam a correr atrás do Sam, que está correndo até a torre pra desfazer a corrente, pra desfazer a trava. E outros piratas vão até outros barcos pra tentar alcançar os barcos, os navios dos escravizados. Só que Selena, inteligente, Selena e Sam, na noite passada, eles tinham destruído todos os remos dos barcos para que eles não conseguissem seguir eles até lá. Os escravizados até a liberdade. E tá bom, tá, ok. A Selena, naquela briga com o Rolf, consegue incapacitar ele de uma forma lá, e ela começa a olhar o que tá acontecendo. Os escravizados estão remando pela vida deles, só que a trava ainda tá armada. Como a trava ainda tá armada, se os escravizados chegarem lá e a trava ainda estiver armada, os navios quebram e eles morrem. Então, o Sam tem que chegar o mais rápido possível naquela torre. E daí a Selena vai olhar para o Sam e o Sam está realmente chegando na torre e ele chega e ele sobe, só que tem um monte de pirata no encalço dele. E daí ele chega, ele sobe na torre e acontece uma coisa que nenhum deles esperava. Ele tenta tirar a corrente e a corrente é pesada demais para simplesmente uma pessoa tirar. E ele tenta e ele não consegue. E daí, pensando rápido, ele vai lá e pega um canhão que tinha no topo da torre, mira na corrente e pum, destrói. Ele destrói a corrente, ele destrói uma boa parte da torre com isso. E a Selena fica tipo, meu Deus do céu, o Sam, o que tá acontecendo? Quando ela vai olhar, as travas baixaram. As travas baixaram, então o navio consegue passar. O navio conseguiu passar e os escravizados estão livres, só que a gente ainda não sabe como está o Sam, porque simplesmente a torre praticamente caiu inteira e a gente não sabe como é que tá o Sam. E aqui, o Sam. Eu parei de mostrar pra vocês os personagens, desculpa. Então a Selena tá tentando, vai começar a ir até lá pra encontrar o Sam. E daí ela para porque tem uma adaga no pescoço dela, que é ninguém mais, ninguém menos do que Rolf. Então a Selena tá com uma adaga no pescoço, segurada pelo Rolf. E ele começa a fazer aquele monólogo de vilão, assim, falar, tipo, ai, como eu vou te matar lentamente, mas não dá pra matar a protagonista antes dos livros começarem, né? Então, ela vai lá e, pum, vira o jogo. Ela vira o jogo e ela pega a lâmina e ela bota no pescoço do Rolf.
botando a lâmina no pescoço do Rolf, ela fala: olha, eu podia te matar, mas eu não vou fazer isso, eu só quero coisas simples, eu quero que tu assine 2 cartas. E daí, essas cartas são o quê? Uma carta é para o Arobin. Essa carta para o Arobin está cancelando a comercialização entre eles. Tá cancelando o comércio de escravizados entre eles. E isso é mais para salvar a pele da Selena e do Sam quando eles voltarem para casa, pro Arobin não matar eles. E a segunda carta é para o Rolf prometer que ele nunca mais vai comercializar escravizados. Nunca mais. E que ele vai matar qualquer um que ele vê comercializando escravizados, tornando então a ilha dele um lugar seguro para todos os escravizados fugidos de todo o reino. Então, essa é a segunda carta. E agora ela vai lá, ela pede pro Rolf ainda um navio pra ela voltar pra casa. Só que a gente fica na dúvida, né? Como é que está o Sam? Como está o Sam? E ela também fica nessa dúvida. Então ela vai lá ver como é que tá o Sam. Ela vai até a torre e ela procura o Sam, e ela procura o Sam, e ela procura o Sam e ela não acha. E só tem destroços e destroços e destroços. E ela não acha o Sam de jeito nenhum. E ela começa a ficar desesperada, cada vez mais desesperada e desesperada e desesperada. E daí alguém cutuca ela. E é ninguém mais, ninguém menos que nosso querido Sam. E ele tá bem, então. E ela vai lá e abraça ele. E ao abraçar ele, ela tá abraçando a primeira pessoa em 1 ano. A gente descobre que a última pessoa que ela abraçou foi o Ben. Sim, o Ben, o que morreu no início. Então a gente percebe o quanto aquela morte foi pesada pra ela, sendo que o Ben foi a última pessoa que ela abraçou. E então a gente termina o conto em uma nota alta, assim. O Sam vai lá e fica tipo, hahaha, tu me abraçou, tu tem sentimentos. E ela, se tu contar pra alguém eu te mato. E eles vão pra casa. E é isso o conto. Então esse foi o primeiro conto da Lâmina da Assassina. E eu espero que vocês tenham gostado e me avisem se vocês querem mais vídeos como esse ou mais que eu conte os outros contos da Lâmina da Assassina ou qualquer outro livro, peçam alguma coisa aí que a gente vai estar fazendo. Então, muito obrigada por assistirem. Um beijo!